Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lu, esse é o Cabelo Literário e o vídeo de hoje é a crítica de O Teorema Catherine, do John Green, daqui a pouquinho depois da vinheta. O Teorema Catherine é narrado em terceira pessoa e esse narrador conta a rotina da vida do Colin, o personagem principal, que é uma ex-criança prodígio. Ele é viciado em anagramas e ele é obcecado por ser importante, por fazer alguma diferença no mundo. Ah, e ele também só se apaixona por Catherines, escrito desse jeitinho aqui. Se tiver uma letra menos, não vale. E o que nós vamos acompanhar aqui é essa rotina do Colin após o seu término de namoro com a 19ª Catherine, sendo que ele foi o terminado. A narrativa vai intercalar entre momentos do presente e flashes do seu passado, e esses flashes nos fazem interpretar muito melhor o Colin, entender melhor a cabeça dele. E o que a gente percebe do Colin é que ele é realmente muito obcecado por fazer alguma diferença. Ele não se conforma em ser um adolescente comum, em ser uma pessoa comum, ele quer muito ser um gênio, ele vive em busca disso. Ele quer o seu momento eureka. E como ele já viu que muitas crianças prodígios não viraram gênios, ele é muito preocupado com isso. E além disso, por ser uma criança prodígio, a gente percebe que ele perdeu muito da sua infância. Quando o Colin era criança, ele não queria um brinquedo, ele não fazia amizade fácil, ele quase não tinha amigos e ao invés de querer brinquedos e brincar de super-herói, ele estava atrás do seu momento eureka desde que ele aprendeu a ler com seus 4 anos. Aqui também vamos ver como a base familiar constrói uma pessoa. O Colin, ele tem uma família muito bem construída, uma família muito boa, e ele foi criado muito bem. E ele também é o filho que toda mãe pediu a Deus, né? Ele não sai à noite, ele não bebe, ele não fuma, e ele é muito inteligente, nunca deu problema com notas. Só que aí a gente também vê o que a cobrança familiar leva a uma pessoa. Muito do que dessa genialidade que ele procura se deve à família, principalmente ao pai, que é um sociólogo, e tem até uma teoria de como transformar prodígios em gênios. Então ele tem uma cobrança muito forte dentro de casa para virar um gênio. E o pai é o primeiro a discordar quando ele decide fazer uma viagem de carro com o seu melhor amigo. O pai acha que essa viagem é um tempo perdido que ele poderia estar estudando para poder se tornar um gênio. Sobre as suas paixões por Catherines, eu tive uma primeira interpretação meio que de cara, que é de que até para namoradas o Colin precisava de um padrão. Mas no decorrer da narrativa eu percebi uma outra explicação para essa paixão pelas garotas do mesmo nome. O Colin, ele é muito frustrado consigo mesmo, por mais que ele seja inteligente, um prodígio, ele não se acha bom o suficiente, então ele precisa de atenção, ele precisa de alguém para admirá-lo, de alguma pessoa que fale, cara, você é um gênio, eu amo você. E essa busca dele pela genialidade, porque ele é assim importante, que acaba com o seu 19º relacionamento, 19ª Catherine, que ela até cita pra ele que ele não precisa de uma namorada, de uma pessoa do seu lado. Ele precisa de alguém, de um robô, ela fala um robô mesmo, que não diga nada além de eu te amo. Ele precisa de atenção. E isso que a Catherine 19 diz, de ele precisar só de um robô, de alguém para dar atenção, faz com que a gente entenda muito melhor o Colin. Em um dos flashes do passado dele, nos mostra a primeira Catherine, que foi quando eles eram crianças, né? E foi a primeira pessoa, além dos seus pais ou do seu professor particular, que o deu um pouco de atenção. O melhor amigo do Colin é o Hassan, e ele é o seu equilíbrio. Foi o seu primeiro e único amigo e fez amizade com ele para querer ajudá-lo. E o Hassan não tem papas na língua, sabe? Ele sempre avisa o Colin quando ele tá falando alguma coisa importante ou interessante e quando essa coisa não é interessante. E isso ajuda o Colin a se enquadrar melhor na sociedade. Ele sabe o que ele pode conversar com as pessoas por aí e o que não pode, o que é legal, o que não. E assim ele consegue fazer amizades mais fácil, mesmo que seu único amigo seja o Hassan. O Hassan coloca muito de si nessa amizade e nós percebemos que ele se doa muito mais que o Colin. E isso volta um pouco porque a Catherine 19 disse que o Colin precisa só de atenção e não de pessoas. Mas o Hassan também vai ajudá-lo nisso. E aí nós percebemos como a amizade dos dois é bonita e resiste a alguns problemas, algumas coisinhas.
como um aprende com o outro e, de um modo geral, como a amizade é importante para todas as pessoas. E que não é só uma coisa de sair, zoar por aí, não, que é um equilíbrio. Um ajuda o outro, um se apoia no outro e é isso, a amizade é muito importante. O Colin é um nerd fechadão que não fala muito com as pessoas. E o Hassan é muito divertido, ele é muito engraçado mesmo, ele é gordinho, ele é muito engraçado, ele sempre faz piada consigo mesmo e tipo, eu me peguei rindo em público várias vezes por causa dele, as pessoas ficavam me olhando tipo, que louca rindo com o livro, mas é mesmo, ele é muito engraçado. Ah não, Nala, sério que você passou com o rabo na câmera? Mas não, porque ele é muito engraçado mesmo, é impossível não rir. E eles têm expressões só deles, que eles falam o tempo todo. Em alguns momentos eles conversam em outras línguas pra poder só os dois se entenderem mesmo. Eles têm uma troca de olhar muito interpretativa um pro outro. Então eles são uma dupla ótima de melhores amigos. Não tem como não se encantar. E eu quero só ver alguém que leu o Teorema Catherine falar pra mim que o Hassan é chato ou que não gostou dele. Eu dou um tapa na cara, porque ele é o melhor personagem desse livro. Ele é muito, muito, muito engraçado e muito legal. E um fofo, ele é encantador, não tem como não se apaixonar, não adorar ele. Não querer ser amigo dele e abraçar ele, assim, sério. Enfim, quando Colin toma o seu 19º pé na bunda, o Hassan tem a ideia de levá-lo para uma viagem de carro, porque assim eles podem se distrair e viver algumas aventuras que eles nunca viveram. Mas logo nessa primeira parada deles da viagem, a viagem se encerra, porque eles se hospedam, arranjam um emprego passageiro e conhecem pessoas. Eles conhecem a Lindsay, que é uma garota adolescente da mesma idade deles, e a Hollis, que é a mãe da Lindsay. E outras pessoas também, mas essas duas são mais importantes. São personagens encantadoras também, cada uma com uma essência muito boa e que ensinam muita coisa para os dois. Todo o pessoalzinho da cidadezinha, é uma cidade pequenininha chamada Goodshot, cada um ali ensinam eles de uma forma. Então eles saem de Goodshot de outra maneira, eles aprendem muita coisa ali. Então depois de um tempo, quando eles param pra pensar nessa viagem de carro, eles percebem que não foi uma viagem tão à toa assim, que acrescentou muita coisa e que parar ali em Goodshot tinha um motivo. Tava escrito, alguma coisa assim. E lendo o Teorema Catherine, eu percebi muitas coisas que eu não vou falar pra vocês porque pode estragar a leitura de vocês. São percepções muito bonitas de se ter sozinho e é muito bom ler, entender e ver que esse não é um livro só de uma viagem de carro entre adolescentes, que tem coisas muito ricas aqui dentro. E além de ter essas percepções bonitas, ele também é um livro muito divertido, então não é só reflexão, erro, não, é muito engraçado, é divertido, é legal mesmo de ler, não dá vontade de acabar de ler. Ao mesmo tempo que não dá vontade de acabar, é um livro rápido de se ler, porque de tão legal que é, a gente acaba absorvendo rápido as coisas, dependendo do ritmo de leitura de cada pessoa. E quem é fã do John Green, já leu outros livros dele, vai perceber algumas coisas, algumas características dele que ele insere aqui dentro, tipo, você vai perceber se você for meu fã. E também vai perceber que ele é demais, que ele é genial. Acho que a genialidade do Colin era querer ser o John Green. Mentira. Não é porque ele escreve livros adolescentes que não são bons. O John Green é muito, muito bom. Eu ouvi dizer de gente falando que esse é o pior livro do John Green. Sério. Eu fiquei revoltada quando eu fiquei sabendo disso, tá? Então é isso. Eu recomendo essa leitura pra todo mundo, desde que você prometa que vai ler percebendo cada pedacinho e absorvendo muito bem a história. E desde que você prometa que não vai deixar no comentário de que é o pior livro do John Green, porque senão eu vou odiar você pro resto da minha vida. Então, acho que eu não preciso nem falar, né? Que o Teorema Catherine vai levar 5 troninhos. 5 belos troninhos, porque esse livro é muito bom mesmo. Só não ganha de A Culpa das Estrelas, porque A Culpa das Estrelas é A Culpa das Estrelas, né? Mas enfim, gente, leiam mesmo, recomendem pras pessoas. Contem pra mim se vocês tiveram percepções bonitas e quais foram. Porque é legal trocar essa informação com as pessoas. Eu vou gostar muito de falar com vocês sobre esse livro. Visitem o site do Cabine Literária, clique em gostei, divulgue e amem o John Green. É isso aí. Um beijo e até a próxima.